Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Bom dia, muito noite, senhorita Suzy. Mau dia. Se começa com você telefonando, já sei que vem encrenca por aí. Qual é? Ilustríssimo amigo inspetor Santos já chegou? Ilustríssimo amigo deve estar dormindo ainda. E eu ficaria muito feliz da vida se sua ilustríssima pessoa voltasse também para a cama e não amolasse mais. Não sente muito, não? Mas infelizmente vai ter que insistir, não? Aconteceu um crime ontem. Ah, se foi ontem já pertence ao passado, é claro. Em outras palavras, já era. Não era não, senhorita. Ainda é. O homem está preso, não? Pois se o criminoso já está preso, eu não vejo motivo para o senhor começar a chatear cedo, não é? Ah, quer um conselho? Volte para o berço e fique por lá até o ano que vem, tá? Tchau. Desta vez peguei o amarelão. Ora essa. Bom dia, Suzy. Bom dia, Suzy. Ah, bom dia, chefe. Alguma novidade? Bom, por enquanto só o Minoro, né? Mas como disse que o culpado já estava preso, né? Eu creio que não tem importância nenhuma. Culpado? Mas culpado de quê? Qual foi o delito? Bom, eu sei, chefe. Então o senhor não conhece aquele japonês? Fala e não diz nada? Deixa que eu atendo, Suzy. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Olha, graças que eu tô falando com o prezadíssimo e ilustríssimo amigo. Como vai, Minoro? Ah, só podia ser ele. Esse cara é teimoso. Minoro precisa da ajuda de ilustre inspetor, não? Aconteceu um crime ontem, prenderam o criminoso. Bom, se prender um criminoso, eu não vejo por quê. Não, mas o Minoro sabe que criminoso não é criminoso. Como é? O criminoso não é criminoso? Não. Explique-se, Minoro. Lá vem tolice. Esse japonês não é fique quieta, Suzy, fique quieta. O melhor é ilustre amigo vir até a delegacia do catete, não? Homem tá preso, mas diz que não matou ninguém. Então não tinha motivo também, não? Minoro conhece ele. Não acredita que seja um criminoso. Está certo, Minoro, eu vou até aí. A delegacia fica na esquina da Rua do Catete com Pedro Américo, não é mesmo? Isso. Mas vem depressa aí, ilustre amigo. Talvez o senhor possa impedir uma injustiça. Está bem. Até já, hein? Lá vamos nós, não é, chefe? Sim, Suzy. Sempre é bom verificar as coisas. Vamos lá. Vambora. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Inocente o Culpado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. Inspetor, já falou com o delegado? Já sim. O caso está cheio de evidência que apontam o homem como culpado. Isso é uma boa razão para a gente desconfiar, não? Tudo muito certinho, não? De certo modo você tem razão, Minoro. Vamos agora ouvir a versão do acusado. Venha comigo. Suzy, você também. Deixa comigo.
Temos permissão do delegado para interrogar o preso. Vamos lá. Vamos. Eu não matei ninguém, seu inspetor. Sou um homem de bem, trabalhador. Há mais de 10 anos que sou encarregado do edifício e nunca tive encrenca com ninguém. Oh, meu Deus, por que cismaram que eu matei a dona Eliana e o doutor Munir? Senhor Albano, conte-nos o caso, sim? Oh, senhor inspetor, eu não sei se o senhor sabe, mas o edifício é um prédio pequeno. Apenas 3 andares com 2 apartamentos por andar. No térreo tem o apartamento 101, que é do síndico, e tem o meu também. Depois vem o 201, onde morava a morta com o marido, o doutor Gerson. No 202 mora o coronel Eustáquio, um velho reformado e viúvo. No 301 morava o doutor Munir, que também foi morto, e a esposa dele, que está na Europa. E, finalmente, no 302, moram aquelas 2 velhas insuportáveis, né? A dona Neném e a dona Santinha. Só? Sim, senhor. Como lhe disse, é um edifício antigo e pequeno. Apenas 3 andares com 2 apartamentos por andar. A que horas ocorreu o crime? E em que local? Era por volta das 10 horas. Né? Eu estava fechando a porta da entrada quando ouvi os disparos. Corri para a área dos fundos, onde fica a garagem, e foi aí que tudo aconteceu. Eu ia chegando quando senti alguma coisa cair aos meus pés. Eu me abaixei e apanhei uma arma. Era um revólver Smith & Wesson. Depois disso, eu vi os 2 corpos estendidos no chão, um perto do outro. Era a dona Eliana e o doutor Moraes. Ela tinha levado um tiro pelas costas e ele estava com a testa arrebentada pela bala. Um caso terrível. Muito bem. E depois? Depois começou a aparecer gente. As janelas que davam para o pátio interno se acenderam e começou a confusão. Logo chegaram o coronel Eustáquio, acompanhado do doutor Gerson, o marido de dona Eliana. Também as 2 velhas desceram e todos começaram a falar ao mesmo tempo. Né? Foi quando a dona Santinha apontou para mim e deu um grito. Ah! Eu estava com a arma nas mãos. Por isso fui acusado. Mas não fui eu, senhor inspetor, eu juro. Eu não tinha motivos para matar aquelas 2 pessoas, eu juro. Isso é uma desgraça na minha vida. Eu tenho mulher e filhos para sustentar. E agora, meu Deus? Eu vou dar uma vistoria no local do crime. Já vi a arma e, segundo o delegado, as únicas impressões encontradas são as suas. Mas, senhor inspetor, mas não fui eu. Eu não entendo, senhor inspetor. Onde fica o edifício? Na rua Bento, Lisboa. Ah, já anotei o endereço aqui, chefe. Está aqui no meu caderninho. Fez bem, Suzy. Vamos até lá. Pode interrogar aquela gente, senhor inspetor. Eles lhe dirão que eu sempre me portei bem durante todo o tempo em que trabalho lá. Tá certo, senhor Albano. Eu vou tentar deslindar o caso. Quero descobrir se você, afinal de contas, é inocente ou culpado. Sim, eu estava em casa quando ocorreu o crime. Aliás, eu estava em companhia do Dr. Gerson. E a que horas ouviram os tiros, coronel? A que horas? Bem, eram mais ou menos às 10 horas. Eu e o Dr. Gerson sempre conversamos, trocamos ideias. Eu sou colecionador de selos e o Dr. Gerson também. E naquela noite, eu tinha chamado o Dr. Gerson a este apartamento para... Foi para mostrar uma nova aquisição que eu fiz. Ele tinha chegado a coisa de 10 ou 15 minutos. Então tomamos um uísque e eu fui ao meu quarto apanhar os selos. E pouco depois eu ouvi os disparos. Corri para esta sala e já encontrei o Dr. Gerson ali, no jardim de inverno, olhando para a área interna. E viram os corpos? Logo não. A área estava escura e só depois dos primeiros instantes foi que vislumbramos, os vultos caídos. Então descemos incontinente. E ao chegarem à área que conduz à garagem, encontraram mais alguém lá? Ah, sim, por certo. O Albano estava de pé, muito trêmulo, com a arma na mão.
Ele olhava os dois corpos com um ar apalermado e não sabia explicar o que sucedera. E logo depois chegaram as duas solteironas do 302. Então começaram a gritar, a falar ao mesmo tempo. Inspetor, aquelas mulheres são terríveis. Não fossem elas, e esse edifício seria um oásis de tranquilidade. O senhor não possui armas, coronel? Armas? Não. Há muito tempo que eu despachei a única arma que possuía. Aliás, era uma Browning. E por causa dela eu perdi a minha querida Mônica. Como assim? Foi um acidente. Eu nem gosto de recordar. A Mônica apanhou a arma na mesa da cabeceira, sabe? E sem querer acionou o gatilho. Teve morte instantânea. Foi uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Coronel, este edifício é pequeno. Pelo que sei, com o apartamento do porteiro, são apenas 6 apartamentos. É verdade, sim. Todos os moradores se encontravam em seus apartamentos na hora do crime? Bom, que eu saiba... Espera aí. Não. O Dr. Menezes, nosso síndico, está na Europa em viagem de férias. Mora no 101. A dona Mirtes, esposa do falecido Dr. Munir, também não estava em casa, não. Parece que viajou para o norte para ver a mãe, que estava muito mal. Viajou? É. Quer dizer que no prédio estavam apenas o senhor, o marido da vítima, o porteiro e as 2 senhoras do 302. Isso mesmo. 5 pessoas. O senhor acredita na culpa do porteiro? Bem, como não acreditar? As evidências são todas contra ele. A arma do crime estava em suas mãos com 2 cápsulas deflagradas. Segundo, aliás, eu soube. Suas impressões foram as únicas encontradas. Se não foi ele, então eu não entendo mais nada. Muito obrigado, coronel. Por nada. Vou tentar conversar com os outros moradores do edifício. Bom, eu creio que a essa hora o senhor só encontrará as velhas do 302. O Dr. Gerson está às voltas com o Instituto Médico Legal. Bom, sabe como são essas coisas, né? O pobre homem quer tratar do enterro da esposa, mas a burocracia... Coitado. Muito obrigado por tudo, coronel. Por nada. Irei ao 302. Já estávamos mesmo estranhando que a polícia não viesse nos interrogar. Não é, neném? E que a polícia não viesse. É verdade, Santinha. Olha, mas sente-se, inspetor. Sente-se. Aceita um chazinho de violetas? Chazinho de violeta com brioches. Aceita? Olha, não faça cerimônia. Nada de cerimônias. Muito obrigado, minhas senhoras. Ele vai sempre para o sítio de Correias. Sim, o sítio de Correias. O carro dele estava lá, com os faróis ainda acesos. Com os faróis acesos. O que quer dizer que o Facínora devia ter chegado há pouco. E ela? De onde estaria vindo aquela hora? De bom lugar não seria. Não seria. Não sei como o Dr. Gerson, um homem decente, permitia que a mulher batesse pernas por esse mundo de Deus. Por esse mundo de Deus existe muita coisa errada. Ai, valha-me, Santa Eduvige. E Santa Eduvige me valha. Então as senhoras desceram e encontraram os 2 corpos caídos e o porteiro com a arma na mão. Não foi bem assim. Não foi bem assim, inspetor. Primeiro olhamos pela janela do jardim de inverno. Isso, pela janela do jardim de inverno. Mas como não vimos coisa com coisa, descemos. E foi então que deparamos com um triste quadro. Um triste quadro. Ela de bruços, com a saia levantada até a altura da... Até a altura. Até a altura? Uma altura não muito conveniente. Não muito conveniente. E ele caído mais adiante de costas. De costas e com a testa arrebentada pela bala. E o Palerma do Albano? O Palerma do Albano, com cara de quem viu lobisomem, todo trêmulo, com a arma na mão. Mas um horror. Para mim, o pobre homem ouviu o ruído da garagem, pensou que se tratasse de ladrões. E foi averiguar. Daí acontecer o que aconteceu.
Pra mim, ele não tem culpa. Não tem culpa, não tem culpa. Deus escreve certo por linhas tortas. Aqueles dois estavam mesmo merecendo um castigo. Merecendo um castigo. Agir da maneira como agiam, uma vergonha. Uma vergonha e um escândalo. Afinal, esse edifício é familiar. E nós somos duas moças solteiras. Duas moças solteiras e recatadas. De reputação ilibada. Ilibada. Muito bem. Sim, senhor. As senhoras, então, afirmam que entre o morto e a morta havia um caso, não é? Não, eu não afirmei coisa alguma. O senhor foi quem tirou as suas conclusões. Suas conclusões, que, aliás, podem muito bem estar certas. Mas nós não dissemos nada. Não dissemos nada. Mas não aceita mesmo chá com brioches? Brioches feitos por nós? Aceita? Brioches? Sim, senhor. Não. Muito obrigado. Eu tenho muito serviço a fazer. Com licença. Tem toda, inspetor. Tem toda. Volte sempre. Só nos dará prazer. E só nos dará prazer com a sua visita. Muito obrigado. Com licença. Com licença. Com licença. Um homem simpático. Um homem simpático. Mas duvido que descubra alguma coisa. Duvido. Vamos ao chá, mana. Já deve estar frio. Então, ilustre amigo... Eu tenho a impressão de que acabei de conversar com uma montanha onde havia eco. Aquelas duas senhoras não fazem outra coisa senão repetir uma tudo que a outra diz. Que línguas. Mas fique sabendo de uma coisa. O quê? Entre o falecido Dr. Munir e a falecida Dona Liane, parece que havia um romance. Um romance? Absurdo, inspetor. Quem meteu na sua cabeça semelhante ideia? Ah, já sei. Só podem ter sido as solteironas do 302. Aquelas duas velhotas só pensam em maldade, só veem imoralidade por toda parte. Duas velhas maníacas. O senhor tem certeza de que não havia realmente nada, Dr. Gerson? Certeza absoluta. Minha mulher era digna e fiel. E quanto ao Dr. Munir, bem, era um homem conceituado, um gentleman. Pergunte ao Coronel Eustáquio. Dona Mirtz, esposa do Dr. Munir, era irmã da falecida esposa do coronel. Ah, sim? Interessante. Interessante por quê? Consta-lhe que a esposa do coronel morreu em circunstâncias um tanto, como direi, em circunstâncias um tanto suspeitas. Mas de absoluto. Na época ficou plenamente confirmada e provada a inocência do coronel. Tudo não passou de um acidente. Um acidente? Está certo, Dr. Gerson. Por enquanto é só. Sim. Mas ainda precisarei ouvi-lo. Pois não, estaria ao seu inteiro dispor. E então, chefe, já tem alguma noção do caso? Mais ou menos, Suzy. Estive estudando os dados que o delegado teve a gentileza de me fornecer. E achei algumas coisas interessantes que talvez possam inocentar o pobre porteiro. Achou coisas interessantes? Sim, Minoro. E que coisas são essas, ilustre amigo?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Inocente ou Culpado. E voltemos à história de hoje do Teatro de Mistério. Dá logo serviço, chefe. Prestem atenção. Os tiros foram disparados com a mesma arma. Mas prestem atenção, hein? De ângulos diferentes. O seu amigo disse ângulo diferente? Sim. O tiro que atingiu a mulher foi disparado de cima para baixo. Já o que atingiu o homem foi justamente o contrário. De baixo para cima? Exato. A bala atingiu Dona Eliane nas costas e atravessou-lhe o corpo. Foi encontrada a cápsula no chão do pátio. Já a que atingiu o Dr. Munir entrou pelo queixo e ficou localizada no cérebro. Espera um pouco, amigo. Então, para uma bala entrar pelo queixo e parar no cérebro, era preciso que o assassino atirasse de baixo para cima Conclua, Minoru. Bem, é que... Bom, pode ser que Minoru esteja errado, não? Mas parece que bala que matou o Dr. Munir não trazia a mesma força da que matou a senhora, não? Exatamente. Era onde eu queria chegar. Ora, se duas balas foram disparadas da mesma arma e pelo mesmo criminoso, que não se achava muito distante das vítimas, o que é que se presume? Minoru humildemente confessa que não presume nada de nada. Confessa sua ignorância, japonês. E melhor confessar do que fingir que sabe o que não sabe, né? Espera, calma. Presume-se, meus amigos, que ou a pessoa que acionou os 2 tiros não foi a mesma, o que nos parece inverossímil, dados os resultados obtidos pela perícia, ou a pessoa atirou de pé contra a Dona Eliane e deitou-se no chão para atingir o Dr. Munir. Mas isso é esquisito muito, não? Por que Minoru ia deitar no chão depois de dar primeiro tiro? Vai ver que ele estava cansado pelo esforço feito para cometer o primeiro crime. Certo! Suzy, não zombe. O caso é sério, desculpe, viu? Chefe, desculpe. Muito bem. Suzy, precisamos descobrir uma coisa dos arquivos da polícia. O quê, chefe? Preciso conseguir tudo sobre a morte acidental da falecida esposa do coronel Eustáquio. Põe as mãos à obra. Vamos. Deixa comigo. Ilustre amigo pode me informar. E agora? O que ilustre amigo vai fazer? Nada, Minoru. Ficarei aqui em meu gabinete dando traços à bola, enquanto você vai me fazer um pequeno favor. Por menor que seja o favor, enorme vai ser a honra que Minoru sente em servir ilustre amigo. Que devo de fazer? Vai fazer uma visitinha às velhotas do apartamento 302 e dê corda para que elas falem sobre a falecida esposa do coronel. Sim, senhor. Entre, prezado senhor. Prezado senhor, tenha bondade. Aceita uma chávena de chá? Uma chávena de chá com brioches? Ou prefere os sequilhos? Não. Obrigado muito, não. Ilustres senhoras são muito amáveis. Mas Minoru precisa fazer algumas perguntas que vem fazer a mando do ilustre inspetor. O senhor é amigo do inspetor? Sim. Amigo do inspetor só pode ser uma pessoa de bem. Obrigado muito, não. Diga, o que deseja o nosso prezado inspetor? O prezado inspetor, o que quer? Ele pediu que Minoru perguntasse às ilustríssimas e amáveis senhoras o que sabe a respeito da morte da falecida esposa do coronel. Compreendemos, não é, mana? É, mana, compreendemos. Quer dizer que o inspetor pôs o dedo na ferida? Mas explica que ferida. Minoru não compreende. Nós explicamos, não é, mana? Nós explicamos. Então, aquela tipa era uma aventureira
Queria apenas o dinheiro do velho desassuntado. Velho desassuntado, que não percebeu que uma moça como Mônica só podia estar interessada no dinheiro dele. No dinheiro dele e nada mais. Olha, bem feito. Com tanta senhora da idade dele, de respeito, foi procurar uma menina. Uma menina que podia ser sua neta. Com tanta senhora de respeito por perto. Por perto mesmo. Qualquer uma de nós seria muito capaz de fazer a felicidade de um homem como o coronel. Um homem como o coronel seria feliz com uma moça assim como nós, mas preferiu a sirigaita. Quem, como por seu gosto morre, morre por seu regalo. Morre por seu regalo. É verdade. Ele sofreu o que mereceu. Comeu da banda podre. Da banda podre. Mônica não suportou por muito tempo a vida ao lado do coronel. Queria passeios, praias, boates, essas coisas condenáveis que as mulheres de má sorte tanto prezam. Tanto prezam que são capazes de largar mão de tudo por elas. Decência, dignidade, tudo. Tudo. E foi o que ela fez. Olha, deixava o marido em casa e batia pernas por esse mundo de Deus com tudo quanto era pé rapado que aparecia. Tudo quanto era pé rapado. Olha, mas paciência também tem um limite. E um dia... Pum! Ouviu-se um tiro e a tipa estava caída ao lado da cama, morta, com a arma na mão. Com a arma fumegante na mão. Olha, foi o dia de juízo. E queriam culpar o coronel. Queriam culpar o coronel, mas nós o inocentamos. Ele estava aqui, em nossa casa, quando a tresloucada deu com os burros na água. Deu com os burros na água é bem o termo. Acabou-se a pouca vergonha. O coronel ficou livre para viver uma vida pacata e digna. Pacata e digníssima, diga-se de passagem. Não é, mana neném? Isso mesmo, mana Santinha. As senhoras são muito gentis, muito amáveis, mas eu preciso ir embora, sabe? Ilustre amigo inspetor, o Santo tá me esperando, não? Nesse caso não se faça demorar demais, hein? A um homem como inspetor não se deve fazer esperar. Não se deve fazer esperar um homem como inspetor. Isso, não se deve fazer esperar, isso. É pesada senhora. Com licença, senhor. Com licença. Nada como a civilização oriental. Nada como a civilização oriental. Está tudo aí, chefe. Foi o que eu pude conseguir. Sim, sim. Eu já dei uma vista de olhos nos depoimentos e nos resultados das pesquisas. E pronto. Chegou quem faltava. Com licença. E fico muito honrado em saber que a senhorita sentia a minha falta, não? E então, Minoro, o que conseguiu apurar? Mas, doutor, as senhoras são duas senhoras muito engraçadas, não? Mas Minoro conversou com ela e ficou sabendo de alguma coisa. Vejamos. Conte o que as duas lhe disseram. Vamos ver. Se acontece uma dizia, a outra repetia, não? Minoro ouviu tudo 2 vezes. Bom para não esquecer, não? Pois bem, vamos lá. Comece a falar. Foi isso que Minoro escutou, não? Estranho. Muito estranho. Mas forma sentido. Sentido? Mas que sentido, chefe? Bom, essa eu não morei. Eu preciso conseguir algumas provas. Preciso tornar a examinar o pátio próximo à garagem interna do edifício. Preciso, enfim, conseguir medidas e mais alguns dados. Minoro pede a ilustre amigo que explique tudo melhor, não? Não está dando para entender, não? Venha comigo, Minoro. Sim. Você também, Suzy. Ainda bem, né? Vamos tentar reconstituir a cena do crime. Mas sem alarmar os moradores do prédio. Isso. Primeiro passaremos na delegacia e pediremos ao delegado que nos ceda o porteiro por algum tempo. Ele nos indicará todos os detalhes. Vamos andando. Vamos embora.
Albano, quantos carros estavam na garagem? 2, né? Isso é 3. Procure recordar-se bem. Eram 2 ou 3 carros? Sob o telheiro estavam os carros do coronel e do Dr. Gerson. Mas ali, no meio da área, estava o carro do Dr. Munir, com uma das portas abertas e a luz interior acesa. Exatamente assim? Sim, senhor. E os corpos? Bom, a dona Eliana estava caída de bruços, ali perto da coluna. E o Dr. Munir estava caído de costas com o corpo embaixo do telheiro. Aquelas janelas ali? São as janelas envidraçadas dos jardins de inverno de cada um dos apartamentos. E os vasculhantes? Dos banheiros. Dão todos para esta área. Você teve tempo de reparar se alguma das luzes dos banheiros estava acesa? Não sei ao certo, né, senhor inspetor? Mas parece que não. Sei que a luz do jardim de inverno do coronel estava acesa. E a do apartamento das velhas também. Muito bem. Você disse que estava fechando a portaria quando ouviu os tiros. Sim, é verdade. Tinha dado 10 horas e eu fui fechar a portaria. E o portão da garagem? Estava fechado? Não. Eu fecho a garagem depois de fechar a portaria. Quer dizer que enquanto você fechava a portaria, alguém poderia entrar com um carro para a garagem sem ser visto? Sim, senhor. A garagem tem entrada ao lado do prédio. Da portaria não se vê. Por quê, chefe? Não, nada. Por nada. Talvez mais tarde eu tenha explicações. No momento, ainda tenho suposição apenas. Senhor inspetor, o senhor vai conseguir provar a minha inocência, não vai, senhor? Bom, se você estiver realmente inocente, Albano. Onde foi mesmo que encontrou o revólver? Bom, depois de ouvir os tiros, eu corri para cá. Eu cheguei sozinho. Eu vi a dona Eliana caída de bruços e sangrando. E ouvi um baque surdo. Né? Abaixei-me e encontrei o revólver sobre a terra daquele canteiro. Logo depois apareciam o coronel e o Dr. Gerson e as velhotas. Aí começou o pandemônio. Quem chegou primeiro? Eu não sei, sabe? Eu creio que o Dr. Gerson e o coronel chegaram juntos. Sim, foi isso. Foi. As velhotas chegaram depois e não pararam mais de gritar e de me acusar. Ah, então Dona Santinha e Dona Neném acusaram o senhor desde logo. Foi. Mal me viram com a arma na mão e começaram a dizer que eu era o criminoso. Apontavam para mim e berravam pela polícia. Então, eu fiquei tão atarantado que nem tive coragem de tentar fugir. No que agiu muito bem. Quando a polícia chegou, pelo que sei, você estava em seu apartamento com a cabeça entre as mãos e chorando. É verdade? Eu fiquei desesperado. E o revólver? Eu não sei, senhor. Parece que atirei novamente no canteiro, eu não me lembro direito. O revólver foi realmente encontrado no canteiro, mas diante da afirmação das testemunhas de que você estivera com a arma nas mãos e diante do fato de que apenas suas impressões foram encontradas. Tudo o acusava. Mas, senhor inspetor, mas não fui eu juro pela vida de meu filho que não fui eu. Ora, sinceramente, por quê? Por que motivo eu mataria a dona Eliana e o Dr. Munir? Eis aí uma boa pergunta. Por que motivo? Ninguém mata ninguém por esporte. Tem que haver um motivo. E pelo que sei, você não tinha um motivo. Uma razão. Senhor inspetor, o senhor precisa acreditar em mim. Eu estou inocente. Inocente? Veremos. Eu ainda não encerrei o caso. Vamos ver no que dá. Agora você tem que voltar para o distrito. Prometi ao delegado entregá-lo de volta. Mas, senhor inspetor, o senhor prometa que vai fazer tudo para me ajudar. Não vai, senhor inspetor? Não sei se o estarei ajudando. Mas vou fazer umas visitas. E como dizem que é conversando que a gente se entende, quem sabe? O senhor é muito amável. Muito amável vindo visitar duas velhas como nós. As senhoras me parecem desde logo pessoas de bem.
Pessoas finas e corretas. Por isso eu gostei de conversar com as senhoras. Ah, é um cavalheiro. Um cavalheiro como poucos. Eu creio que já tenho o caso mais ou menos deslindado. Já? Sim. Eu preciso apenas reunir mais uns pequenos detalhes. Por exemplo, poderia alguém devidamente armado acertar as vítimas atirando de um dos apartamentos? Oh, não, é impossível. Acham? Eu não teria tanta certeza. Mas Se alguém soubesse que Dona Eliane e Dr. Munir estavam lá embaixo, não teria tempo de cometer o crime e chegar juntamente com os outros a tempo de surpreender o porteiro com a arma na mão. E quem faria uma coisa dessas? Uma coisa destas? Meu Deus, somos todos pessoas de bem. E caso minha suposição esteja certa, enquanto o assassino atirava de um dos apartamentos, não poderia ser visto por alguém que estivesse no jardim de inverno de um dos outros com a luz acesa? Olha, o senhor não nega que é um policial. Imagina coisas. Imagina coisas verdadeiramente impossíveis de acontecerem. Aceita um chazinho? Temos um bolo maravilhoso. Uma receita preciosa que somente nós possuímos. Somente nós possuímos e não damos a mais ninguém. Aceita? Pois muito bem. Eu vou aceitar. Aceito o chá e também um pedacinho do bolo. Deixe, mana, que eu vou buscar. Não, mana, não. Eu vou. Com licença. Dona Santinha, Filho. Você e a sua irmã conhecem os outros moradores do prédio há muito tempo? Ah, sim. Viemos morar aqui já faz bem uns 20 anos. Já conhecíamos o Dr. Gerson, que era nosso advogado. E também o coronel. É um velho amigo da família. Praticamente foi o Dr. Gerson que nos indicou este apartamento. Um apartamento espaçoso em edifício estritamente familiar. O que vinha mesmo a calhar para duas moças solteiras como nós. Compreendo. E quando vieram para cá, o coronel já estava casado? Ah, qual nada. Naquela época, ele ainda não tinha virado a cabeça, não, senhor. Ai, era um homem encantador. Depois apareceu aquela tipa. E nem é bom falar, meu senhor. Aqui está o seu chazinho, meu caro inspetor. Olha, tome enquanto está quentinho. E prove o bolo para ver que delícia de massa. Como quiser. É como quiser. O que será isso? O que foi isso aí embaixo? O que está acontecendo? Talvez alguém tentando retirar um dos carros da garagem. Mas que gente mais barulhenta! Olha, se eu pudesse, eu proibia guardar em carros na garagem. Só servem para nos incomodar. Entram e saem altas horas da noite. Altas horas da noite, inspetor. Aquela Eliane, então, não parava, igualzinha a irmã. Igualzinha a irmã. Duas trêfegas, Deus as tenha. Deus as tenha. Bem, eu agradeço o chá e o bolo, mas eu tenho que ir. Já! Sim, eu vou prender um criminoso. Com licença, hein? Volte sempre. Sim, volte sempre. Gostamos tanto do senhor. Voltarei. Passem bem. E agora, mana Santinha? Agora, mana neném, vamos aguardar os acontecimentos. Aguardar os acontecimentos. Tenha bondade, senhor. O senhor está preso. O senhor enlouqueceu? Preso por quê? Por 2 crimes. Ou melhor, por 3 crimes de morte. Absurdo. Vamos, retire-se de minha casa imediatamente. Eu não tenho tempo a perder com gracinhas. Nem eu quero perder mais tempo com um criminoso frio e calculista. Um homem que não vacila em lançar mão do testemunho das velhotas tontas e sonhadoras para levar a bom termo seus crimes. Quê? Suas vizinhas, Dona Neném e Dona Santinha, confessaram tudo. Mas confessaram? Sim. Disseram que prestaram falso testemunho a seu favor quando da morte de sua esposa. E agora também viram tudo quanto se passou.
Viram o senhor atirar em Dona Eliane. Ah, velhas cretinas. Elas prometeram... E o senhor também lhes prometeu alguma coisa, não foi? Mas não pensava em cumprir. Não, desta vez eu não tinha saído. É tarde, coronel. O senhor caiu na armadilha. Já disse o suficiente para comprometer-se. Minha assistente e meu amigo Minoru são testemunhas. É isso mesmo, chefe. Ouvi tudo direitinho. E eu também, não? Vai nos acompanhar, se opor resistência? Sim. O senhor venceu. E aquelas malditas malucas... Ah, elas me pagam. Vão pagar, não tenha dúvida. Mas não ao senhor, e sim à justiça. Elas me pagam. Falso testemunho é coisa grave. Mormente num caso de assassinato. Elas também terão que ajustar suas contas. Minoru. Sim, meus amigos. O que é que o senhor manda? Vá com Suzy até o apartamento das velhas e recolha a xícara de chá que deixei sobre a mesinha. Sim, senhor. E, Suzy, Tô de olho, chefe. convide as duas senhoras a virem com você. Mas convide gentilmente. Creio que elas não se recusarão. Ah, pode deixar, chefe. Vamos, japonês. Bem, e agora nós. Vamos andando. Vamos. Eu gostaria de saber como foi que o senhor descobriu tudo. Tudo a seu tempo, coronel. Tudo a seu tempo. Olha aí, chefe. As velhotas deram o serviço todinho. Já estavam prontas esperando a chegada de alguém da polícia, né? Isso, elas estavam certas de que haviam envenenado o ilustre amigo quando botaram o veneno de rato no chá que ofereceram, não? E confessaram de cara o crime? Ah, só vendo. Parecia um papagaio. Uma falava até um ponto e a outra prosseguia dali em diante. Isso. Mas, ilustríssimo amigo, como é que descobriu tudo, Tudo hein? começou quando descobri que os tiros que vitimaram o Dr. Munir e Dona Eliane não haviam partido do mesmo ângulo. O que matou a infeliz senhora veio de cima, de muito alto, pode-se dizer. Veio do basculhante do banheiro do apartamento do coronel. Enquanto o Dr. Gerson, no jardim de inverno, manuseava o álbum de selos, o coronel, com a desculpa de que ia apanhar uma raridade, foi ao banheiro e de lá o beijou Dona Eliane, atirando o revólver pelo basculhante. Ao cair, a arma disparou, acertando no Dr. Munir, que teve morte instantânea. Bom, então o velho não queria matar os dois? Não, duvido mesmo que soubesse que o homem que estava com Dona Eliane fosse o Dr. Munir. Quis apenas destruir a mulher que estava cometendo o mesmo delito que a irmã, a esposa dele, cometeram um dia. E como diz o velho ditado, atirou no que viu, matou no que não viu, não? Pois é. E peraí, chefe. E as velhas? Onde é que elas entram na história? Duas solteiras que durante toda a vida sonharam em desposar o coronel. Odiavam Mônica por se ter casado com o velho. E quando o homem, em desespero, afirmou que assassinara a esposa traidora, as duas prontamente se prontificaram a testemunhar a seu favor. Por isso, o caso foi arquivado como morte acidental em vez de assassinato. E agora as duas estavam dispostas a repetir a façanha, testemunhando a favor do criminoso, quando na realidade tinham assistido à perpetuação do crime. Mas por que as duas velhas senhoras tomaram essa atitude? Por amor. Por amor? Sim, Suzy. As duas solteironas ainda não tinham perdido as esperanças de virem a ser um dia casadas com o coronel. Mas qual das duas desejava casar-se? As duas. E creio que se, por acaso, uma delas conseguisse levar avante seu intento, seria uma vítima certa nas mãos da outra. Um caso bastante caracterizado de paranoia. Muito bem. O caso está encerrado. Podemos descansar. Espero que eu possa mesmo sossegar, né? Está ouvindo, seu japonês? A senhorita falou com o Minoru? É com você mesmo, não se faça de surdo, hein? Se me aparecer aqui com outro crime nas próximas 24 horas, eu juro que fecho você atrás das grades, hein? Nas próximas 24 horas, Minoru vai para Teresópolis. Vai descansar, não? Lá no sítio, é? Crime, olha, crime só na semana que vem, não?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Inocente ou Culpado. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.